Olá, eu sou o Raul Knight, esse canal é focado em ficção científica e curiosidade, e hoje eu vou falar para vocês sobre como derrotar os X-Men. Bom, os X-Men é uma equipe da Marvel, uma equipe de mutantes da Marvel que possui várias formações de equipe ao longo dos anos. Os X-Men foi formado lá no início dos anos 60. Eu acho que foi nos anos 60. Foi antes dos anos 70, então foi nos anos 60. Eu acho que foi em 63, ou em 66, ou em 69. Mas foi por aí, foi nos anos 60. E uma equipe de super-heróis mutantes formada nos anos 60, logicamente ao longo do tempo já teve várias formações ao longo dos quadrinhos, das adaptações como filmes, das séries animadas. Mas eu vou falar aqui sobre como derrotar a primeira equipe dos X-Men que teve. Como derrotar o Professor Xavier, que é um dos maiores e mais poderosos telepatas do universo da Marvel, e os seus alunos, seus pupilos, como o Scott Summers, o Ciclope, a Jean Grey, a garota Marvel, o Hank McCoy, o Fera, Bob Drake, o Homem de Gelo, e Warren Washington III, o Anjo. Bom, como derrotar o Professor Xavier? O Professor Xavier, ele é um dos maiores telepatas do universo da Marvel. Ele é extremamente poderoso e ele é extremamente, assim, mais pacífico. Ele é mais pacífico do que violento. E ele até faz parte de uma equipe secreta da Marvel chamada Os Illuminati. Os Illuminati é uma equipe secreta da Marvel formada pelos maiores heróis da Marvel. Tipo, o Professor Xavier faz parte da equipe e ele representa a raça mutante. O Raio Negro representa os Inumanos. O Namor representa os Atlanteanos. O Homem de Ferro, Pantera Negra. Vários dos maiores seres da Marvel, vários dos maiores heróis da Marvel fazem parte da equipe dos Illuminati. E o Professor Xavier também faz parte da equipe. Bom, como derrotar um telepata extremamente poderoso, extremamente extraordinariamente poderoso, que recrutou mutantes para fazer, assim, como derrotar um dos maiores telepatas da Marvel? É até interessante, porque eu acho que é o seguinte: um dos maiores arqui-inimigos do Professor Xavier foi o Magneto, por muitos anos. E o Magneto, ele quase sempre usou aquele capacete, que muitas vezes é vermelho, outras vezes é cinza, mas muitas vezes o Magneto usa um capacete na cabeça. O capacete do Magneto é feito justamente para telepatas como o Professor Xavier não entrarem na cabeça dele, não lerem seus pensamentos e não controlarem. Então, sim, o Magneto usa o capacete para impedir que o Professor Xavier leia a mente dele. Então, uma das formas de tu derrotar um telepata como o Professor Xavier é usando um capacete antitelepático feito de um metal muito específico, que eu não sei qual é, provavelmente é uma liga especial de metais. Mas se tu usar um capacete específico contra a telepatia, o Professor Xavier vai se tornar tão inútil, tão fraco quanto um humano comum, já que os poderes dele vão ser enfraquecidos, vão ser inutilizados pelo uso do capacete. Outra forma de derrotar o Professor Xavier é muitos anos o Professor Xavier foi paralítico. Ele foi cadeirante por muitos anos. Então, uma das formas mais fáceis de derrotar ele seria, tipo, dar um tiro nele. Porque eu sei que, tipo, ele é um cadeirante, então é muito fácil derrotar ele. Mas outras formas seria tu tendo habilidades telepáticas tão poderosas quanto ele, ou até mais poderosas que ele. Tipo, por exemplo, a Jean Grey, a garota Marvel, que mais tarde virou a Fênix Negra e tal, é uma telepata extremamente poderosa e extremamente não sabe controlar os seus poderes, mas ela é muito poderosa. Ela é até mais poderosa que o Professor Xavier. Então, uma das formas de derrotar o Professor Xavier seria tu tendo habilidades telepáticas, tentando vencer ele num jogo psíquico dentro da mente dele. Assim, tu pode fritar o cérebro dele de dentro para fora, por exemplo. Uma das formas de derrotar ele é jogos psíquicos, inutilizando o poder dele usando um capacete, tipo do Magneto. Quando ele foi cadeirante por muito tempo era fácil derrotar ele, porque eu sei que, tipo,
ele era um cadeirante. E sim, o professor Xavier, ele possui um dos cérebros mais poderosos do universo da Marvel. Se o professor Xavier desenvolver uma doença como, por exemplo, Alzheimer, ou tiver um ataque, tipo um derrame cerebral, sei lá, algo poderoso, algo extremamente perigoso, o cérebro dele pode lançar uma rachada psíquica tão extraordinária que pode matar trilhões de pessoas ao longo de vários quilômetros. Então, assim, vencer o professor Xavier até parece ser fácil, mas acredite que não é. Outros mutantes são Scott Summers. Scott Summers, o Ciclope. Ele tem o poder de atirar rachadas ópticas através dos olhos dele. Só que tem um porém. O Scott, quando ele era criança, ele sofreu um acidente e bateu a cabeça, fazendo com que isso mais tarde, quando ele desenvolvesse os poderes dele, de rachar laser através dos olhos, ele não pudesse controlar os poderes dele. Ou seja, cada vez que o Scott abre os olhos, ele não consegue controlar as rachadas ópticas e dói muito quando ele abre os olhos e lança as rachadas ópticas dos olhos dele. E os óculos do Scott e os visores do uniforme, reparou que a lente que o Scott, tipo, tanto dos óculos quanto dos visores sempre é vermelha, é porque é feita de quartzo rubi. É feita de rubi, na verdade. E o rubi, tecnicamente, né, faria com que enquanto o Scott abrisse os olhos colocando o óculos, o laser refletiria no rubi e voltaria pro Scott. Assim ele conseguiria enxergar, teoricamente. Mas uma forma de derrotar o Scott é justamente utilizando a fraqueza dele. Ele não consegue controlar os poderes dele. Então uma forma de derrotar ele seria fazendo com que ele fique com os olhos abertos por muito tempo. Assim, os poderes dele vão ser lançados, já que ele não consegue controlar. E ele faz se cansar. Tipo, poderes, mesmo tendo poderes, tanto poderes físicos como super força, poderes psíquicos como telepatia, poderes como do Scott, que é lançar rachadas ópticas, até poderes do Wolverine, que é garras retráteis, poderes são como tipo um músculo, são como um membro do teu corpo. Quanto mais tu faz força para exercer os teus poderes, mais cansa. Por isso que alguns super-heróis, super-vilões, pessoas que possuem superpoderes, passam anos treinando para desenvolver os poderes. Porque é a mesma coisa que, tipo, tu ir numa academia. Tu vai numa academia, tu fica mais forte, mais resistente, as tuas habilidades físicas aumentam. Se tu fica, tipo, não faz nenhum exercício, tu cansa muito rápido. É a mesma coisa que se tu tivesse superpoderes. Bom, a Jean Grey, ela possui poderes telepáticos e telecinéticos. O professor Xavier não possui poderes telecinéticos. Telepatia é a habilidade de tu ler a mente de outras pessoas. Basicamente, ler a mente de todas as pessoas. Telecinese é tu mover, quebrar, mexer com os objetos e mexer com objetos com o poder da mente. O professor Xavier não possui telepatia. Então uma forma de derrotar a Jean Grey, ela possui telepatia e telecinese. Então uma forma de derrotar a Jean Grey ela não consegue controlar os poderes dela e ela é muito instável. Então uma forma de derrotar ela seria literalmente mexendo com a cabeça dela. Uma vez aconteceu isso na saga da Fênix Negra, o vilão lá que faz parte da Irmandade dos Mutantes, o Mestre Mental, fez uma lavagem cerebral no cérebro da Jean Grey e fez com que ela fizesse uma fantasia do século XVIII, eu acho. E assim ela foi facilmente manipulada. Então, quando alguém possui poderes psíquicos como telepatia e telecinese e não consegue controlar, essa pessoa está muito suscetível a ser facilmente manipulada por outras pessoas mais poderosas, como o Magneto, por exemplo, e aí sua Irmandade dos Mutantes. Então, uma forma de derrotar a Jean Grey, que possui poderes telecinéticos e telepáticos, seria literalmente manipulando ela mentalmente. É irônico, mas funciona. Bom, como derrotar o Homem de Gelo, o Bob Drake? O Homem de Gelo, o Bob, possui poderes criocinéticos. Significa que ele pode gerar, controlar ou manipular gelo com a mente.
ele pode também manipular os estados físicos da água, e ele pode, por exemplo, no sangue do teu corpo tem água misturada no teu sangue. Ele pode abaixar a temperatura da água dentro do teu sangue, fazendo com que tu congele. Ele pode formar clones de gelo, ele pode alterar o clima do planeta inteiro, ele pode fazer inúmeras coisas super poderosas. O Bob é um mutante nível ômega, por conta das habilidades criocinéticas que ele possui. Como derrotar alguém que possui um poder de gelo tão incrível assim? Vocês lembram que no filme dos Incríveis tem aquele personagem Frozone, ou Gelado em português, que ele possui poderes semelhantes ao do Homem de Gelo? Ele possui poderes criocinéticos, ele tem poder de gelo. E ele não conseguiu utilizar os poderes dele enquanto ele estava naquele prédio pegando fogo, por causa que não tinha umidade no ar e ele estava desidratado. Então eu imaginei isso. Uma forma de derrotar o Homem de Gelo, mesmo ele sendo um mutante nível ômega, seria fazendo com que tu diminuísse por completo, apagasse por completo a umidade do ar no ambiente onde ele está e fizesse com que ele se tratasse muito. Se uma pessoa que depende de poderes de gelo ou de água, hidrocinese e criocinese, não possui água acessível ou gelo acessível em seu ambiente ou está desidratada, ela não vai conseguir utilizar os poderes dela, então ela vai se tornar tão fraco quanto um ser humano comum. Aí é mais fácil de derrotar ele. É só pegar uma arma e dar um tiro na cabeça. Ou só derrotar ele, deixar ele inconsciente. Uma forma de derrotar o Anjo, Warren Washington III, que mais tarde virou o Arcanjo, os quatro Cavaleiros do Apocalipse, recrutado pelo Mutante Apocalipse e tal. Vamos derrotar o Anjo. O Warren, ele possui asas literalmente de anjo, e o único poder dele é voar, basicamente. Então, uma forma de derrotar ele foi mostrado no filme X-Men Apocalipse, quando ele estava numa cela, né, uma cela eletrificada, e ele foi colocado para lutar junto com o Noturno. O Noturno, Kurt Wagner, possui o poder de se teleportar até onde ele consegue enxergar, a curta distância, mas ele se teleporta. Ele se teletransportou para as costas do anjo e pegou as asas do anjo e fritou ela na grade eletrificada, fazendo com que as asas dele fritassem e quebrassem. Então, uma forma de derrotar o anjo, já que o único poder dele são as asas e isso fazendo com que ele consiga voar, seria literalmente quebrando as asas dele. O que eu acredito que seja muito fácil, porque as asas deles são basicamente feitos de ossos e cartilagem, então é quase a mesma coisa que quebrar um braço, por exemplo. Como derrotar o Fera, o Hank McCoy. O Fera, ele possui as mãos e os pés dele são maiores, ele possui super inteligência, habilidades, agilidade e habilidades físicas super aumentadas. Como derrotar alguém como isso? Se tu consegue derrotar um telepata, ou derrotar alguém que pode manipular o clima do planeta inteiro, eu acredito que tu consiga derrotar alguém que tenha só poderes de super inteligência e só poderes físicos básicos, tipo super agilidade. Uma forma de derrotar o Hank é derrotando ele como se fosse um adulto comum, como um ser humano comum. Tipo, se tu pegar uma arma, o Hank, se tu pegar uma arma como uma bazuca, um revólver, uma metralhadora, um lança-chamas, qualquer arma, e atirar nele, ele não vai conseguir aguentar o golpe extremo da bala, ou do míssil, ou do fogo, ou de qualquer coisa que tu lançar contra ele, e ele vai morrer. Então, uma forma de derrotar o Hank McCoy, o Fera, é muito fácil. Se tu consegue derrotar um telepata, tu consegue derrotar o Fera. Por favor. E um bônus, como derrotar o que teve mais tarde teve uma segunda formação dos X-Men, onde teve um dos maiores membros dos X-Men, talvez um membro mais famoso da equipe dos X-Men. Como derrotar o Wolverine, o James Logan Howlett, o Wolverine, o cara que possui garras de ossos retráteis, sentidos aumentados, regeneração celular acelerada, e mais tarde teve o esqueleto inteiro do corpo revestido por adamantium, que é um dos metais mais poderosos da Marvel.
como derrotar alguém que possui esse nível de poder? Bom, já foi mostrado várias vezes em vários filmes, e nos quadrinhos principalmente, que o Wolverine já morreu, tá? Já teve, tipo, foi exposto a mortes inimagináveis. Tipo, ele já foi exposto à explosão de bomba atômica, ele já foi parado no. Foi pro espaço, morreu no vácuo do espaço e voltou e se regenerou. Ele já enfrentou a entidade Fênix e sobreviveu. Ele já foi esquartejado e decapitado e se regenerou. Ele já foi envenenado e se regenerou. Quanto o fator de cura dele foi retirado momentaneamente numa HQ, ele conseguiu sobreviver e se regenerou. Então, tipo assim, como derrotar alguém que é basicamente quase imune à morte? É simples. Se tu decapitar o Wolverine com uma katana especial, que eu acho que é uma katana com a lâmina feita de adamantium, e decapitar o Wolverine e manter a cabeça dele, manter a cabeça longe do corpo dele, a cabeça não vai conseguir regenerar um novo corpo e o corpo não vai conseguir regenerar uma nova cabeça e ele vai morrer. Uma outra forma de derrotar o Wolverine é esquartejando ele, decapitando ele, mantendo as partes do corpo dele longe uma das outras. Ele não vai conseguir se regenerar. Uma outra forma de derrotar o Wolverine é ele tem o esqueleto revestido por adamantium. Adamantium é um metal. E quase todos os metais existentes no multiverso por aí são suscetíveis à oxidação, que significa que enferruja. Ou seja, no filme Logan, lançado em 2017, o Wolverine estava velho, perto dos 200 anos de idade, e ele não tava, o fator de cura dele não estava curando ele tão rápido e tão fácil como curava antes. E o esqueleto dele estava começando a enferrujar. Sim, o Wolverine, ele não é imortal, ele possui longevidade. Isso significa que ele vive por muito tempo, mas ele morre, ele envelhece muito devagar. Isso significa que quanto mais tempo ele tiver o metal do adamantium no corpo dele, mais o metal vai oxidar ao longo do tempo. Significa que se o Wolverine tiver um esqueleto enferrujado por muitos anos, o metal vai envenenar ele aos poucos e vai matar ele aos poucos. Ou seja, uma forma de derrotar o Wolverine é fazendo a natureza seguir seu curso, fazendo com que o metal dentro do corpo dele enferruje e o mate. Bom, esse foi como derrotar a equipe original dos X-Men. Se quiserem, eu posso fazer como derrotar a segunda formação dos X-Men ou outras equipes que os X-Men teve. Como, por exemplo, teve uma equipe liderada pelo Cable, que é a X-Force. Tem a equipe dos Novos Mutantes, onde tem um mutante brasileiro, Roberto da Costa, que é o Mancha Solar. Como derrotar as equipes dos X-Men formadas nos filmes ou nos desenhos. Ou como derrotar outras equipes de super-heróis, como os Jovens Titãs, a Justiça Jovem, os Vingadores, os Jovens Vingadores, o Quarteto Fantástico. Existem milhares de equipes de super-heróis ao longo dos quadrinhos. E todas elas podem ser derrotadas. É só o pedido que eu faço. Bom, meu nome é Raul Nath, esse canal é focado em ficção científica e curiosidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse canal com todos os seus amigos. Muito obrigado, valeu, até a próxima.